Fala, galera. Beleza? Vamos para nossa segunda aula, tá, de HTML. Vamos lembrar o que que a gente fez na primeira, tá? Só que dessa vez, vamos baixar um outro editor agora, tá? Para não usar mais o bloco de notas. Vamos começar a usar um editor mesmo, tá? É o Notepad++, tá? Que é um editor bem leve. Procura aí no Google por Notepad++, tá? E faz o download e instala ele aí no teu computador. É um editor bem levezinho, tá? Que vai dar cores, vai ser mais fácil você entender o código, tá bom? Com ele aberto aqui, ó, tá? Então, o que que a gente fez aí na última aula, tá? A gente conheceu a estrutura do código HTML, né? O HTML, o cabeçalho, né, que é o head, o body, que é o corpo do site, onde vai o nosso código, né? A gente conheceu a tag div, table, né? H1, H2, H3, até o H6, né? O B, que é o negrito, né? O I, que é o itálico. Então, algumas coisas básicas aí do HTML, a gente montou isso aqui, ó, tá? A gente conseguiu criar um link aqui, criar uma imagem aqui, né? Já vou começar explicando aqui, então, que a gente poderia colocar esse link nessa imagem, tá? Vamos recortar essa tag A e vamos colocar dentro da imagem, ó. Ou seja, vamos colocar a imagem dentro da tag A, tá? Ó, vamos salvar e vamos atualizar lá, ó. Pode ver que o link saiu daqui e passou para cá. Agora, se clicar na imagem, vai para a URL que a gente colocou aqui, tá? Então, isso aí, tá? Isso aí que a gente aprendeu na primeira aula. Agora, eu vou excluir tudo isso aqui, tá, gente? E vamos começar uma nova etapa aqui, tá? Então, vamos criar um formulário agora em HTML, tá? Como é que a gente faz isso? A gente tem uma tag form, tá? Deixa eu aqui, form, tá? Dentro, a gente vai colocar o nosso formulário, tá? Vou colocar aqui no título aula 2, né? Então, vamos lá. No formulário, tá? Eu vou explicar isso aqui depois, para não complicar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma tag label. É um formulário bem simples, assim, tá? Só para a gente entender. Então, vou criar a tag label, eu vou colocar aqui nome, tá? Vou dar um BR, né? Lembra quebra de linha, né? E embaixo eu vou colocar um input. Aqui a gente tem agora as tags input, tá? Essa tag, ela não fecha, ela fecha que nem a tag imagem, né? Ela fecha assim, essa tag, tá? E aqui a gente tem, tá, um parâmetro que é o tipo, type, tá? E aqui a gente tem vários tipos agora de campo de entrada, tá? O que que é um campo de entrada? Eu vou colocar aqui agora o text para nós e vou lá testar. Olha só, ele colocou o label nome e aqui o campo de texto para a gente digitar o nosso nome, beleza? Eu tenho vários tipos de parâmetros aqui para usar no type de um input, tá? Eu tenho aqui, eu separei alguns, olha aqui, ó. Button, checkbox, color, date time, local, que daí pega a data e hora local do cliente, e-mail, file. Por exemplo, vamos colocar file ali, tá? Vamos colocar file, type file. O que vai acontecer agora? Ele vai pedir para mim selecionar um arquivo aqui, ó. Tá? Bacana isso aqui, hein? Então tá. Dá uma travadinha aqui, deixa eu fechar. Tá, vamos voltar para lá. Então, aqui a gente tem vários tipos de campo de entrada. Ó. Number, password, rádio, range. Range é aquele que tu passa o mouse assim, aumenta e diminui, né? Então, vários tipos de campos de entrada aqui. Vamos lá. Vou colocar agora, então, um text aqui, né, pra gente. Tá? Vou colocar um outro, eu vou colocar um name. A gente tem como colocar aqui mais parâmetros no campo, tá? Por exemplo, name, tá? Que vai ser o nome do campo, tá? Que a gente vai resgatar depois se a gente for usar um PHP, se a gente for mandar esse formulário para algum lugar, né? Então a gente tem que colocar o name para conseguir pegar o nome desse campo, tá? A gente poderia colocar outros atributos aqui, né? Mas vou passar para a gente criar esse formulário aqui. Vamos lá. Eu vou colocar um BR aqui. Isso aqui o certo é colocar numa tabela, né? Uma tabelinha. Mas eu vou criar assim para a gente só entender como é que a gente cria esse formulário. Vamos lá. Vou copiar isso aqui que a gente criou agora, essas duas linhas, ó, Ctrl+C, e vou colar aqui embaixo, Ctrl+V, tá?
Vou identar aqui para ficar mais bonitinho, né? Nome, e aqui eu vou botar e-mail, tá? E-mail. E aqui eu vou botar no type e-mail também, tá? E no nome eu vou colocar e-mail. Salvar e vamos lá testar. Olha só, ele me deu um formulário de campo e e-mail agora, tá? Bacana. O que eu preciso fazer mais aqui, tá? Preciso colocar mais um input agora. Tá? No meu caso aqui vai ser só um formuláriozinho simples, né? Chamado submit. Olha só o que ele vai fazer. Agora eu vou colocar aqui value, que é o conteúdo, vai ser enviar. E vamos atualizar. Olha só, ele criou um botão enviar para mim, tá? E olha que bacana, ó. Ele já está passando aqui por get, mas eu vou explicar isso aqui, ó. Aqui no form, quando a gente for enviar esses dados depois, vamos pensar assim que a gente vai enviar esses dados por e-mail, vamos usar PHP aí, né? A gente tem alguns parâmetros aqui, então, action, tá? Form action. O que é isso aqui? É o arquivo que vai receber esses dados. Então, poderia ser aqui, arquivo.php, né? Se eu tivesse lá na minha pasta, lembra? Na minha pastinha do curso, aqui, se eu tiver um arquivo.php, né? No meu caso aqui, eu vou mandar para aula.html, que é o mesmo arquivo, tá? Ele vai fazer a mesma coisa daí. E tem o método. Tem o método. Quais são os métodos que eu posso passar aqui? Ou get, ou post, tá? Qual que é a diferença? Se eu passar os dados via get, tá? Ele vai passar os dados aqui, vou fazer o teste agora, vamos ver aqui se atualizou. Leonardo, vou botar aqui. Ó, se eu fizer esse teste aqui, ó, ele vai passar para aula.html os parâmetros aqui em cima pela URL, ó. Nome, Leonardo, que eu digitei, e o e-mail comercial, ali, tá? Então, é isso que vai acontecer. Beleza? Deixa eu botar aqui aqui, beleza. Tá? Se eu passar para o post, se eu colocar aqui post, tá? Ele vai passar através do HTTP, o protocolo HTTP, no cabeçalho do site, no head, lembra? Então, a gente não vai conseguir ver isso lá na janela, a gente pode resgatar depois, tanto por PHP como via JavaScript, né? Como você preferir. Tá? Então, aqui, ó, vamos passar os dados via GET mesmo, tá? Então, pode ver que aqui ele já pegou o nome, ó, e o e-mail, tá? Na próxima página, eu poderia... Na próxima página, eu poderia estar resgatando esses dados aqui com o PHP, tá? Ou com o JavaScript, tanto faz. Tá bom? Vamos lá. Voltando aqui para o formulário agora, a gente já criou um formulário simples agora, tá? De envio de dados aí para algum outro lugar, tá? Nós vamos conhecer mais alguns campos aqui, tá? Vamos colocar aqui o text area. O text area é um pouco diferente, a gente tem que abrir e fechar ele, olha só. Tá? Vamos salvar aqui. Olha só, criou o text area para a gente aqui, que pode diminuir, aumentar, mas que a gente pode controlar também aqui pelo HTML. É só a gente colocar aqui rows 10, vamos lá testar. Ali, ó, já ficou grandão, tá? E cols também, que seria colunas, né, para aumentar ele. Mas aqui o certo é a gente colocar nesse form aqui, ó, tá? É até isso que eu vou explicar para vocês agora, ó. A gente tem como colocar estilos embutidos no nosso site, que eu mostrei na aula anterior, de CSS, né? Por exemplo, aqui, ó, no form. Eu posso colocar um style aqui, tá? E posso colocar um widget de 100%. Tá? O que vai acontecer? Nada. O quê? Widget de 100%. Vamos lá, gente. Calma aí. Widget 100%. Acho que eu tenho que colocar nos campos. Nos campos, gente. Nos campos. Beleza. Aqui eu poderia usar pixel também, tá? Vamos colocar aqui 500 pixels. Depois ele vai alterar pra gente. Ó, então o formulário já tem esse tamanho, tá? De 500 pixels. Como é que eu sei que ele tem esse tamanho? Vou botar um background aqui. Tá? Head. Tá? Olha ali, ó. Tá? Meu form já tá daquele tamanhão ali. Beleza? Vou colocar uma border aqui, ó. Um border head. Tá? Esses que eu estou usando aqui, gente, daí quando é border é assim, ó, UPX, solid e head. Esse códigozinho que eu estou usando aqui são códigos CSS, tá? Eu vou explicar para vocês ainda como é que funciona esse código CSS, tá? Numa outra aula. Mas a gente pode embutir o código aqui em cada elemento
tá? Para deixar do tamanho que a gente quer. Por exemplo, aqui no campo também, ó. Aqui a gente pode colocar aqui style, e aqui sim colocar um width de 100%, tá? O que vai acontecer, ó? O campo ficou do tamanho do nosso formulário, né? Do que a gente definiu no nosso formulário aqui em cima. Se agora no formulário eu colocar aqui, por exemplo, 100%, agora a gente vai ver que ele vai poder aumentar, ó. Tá? Ficou 100% mesmo. Beleza. A gente também poderia fazer isso aqui, ó. Colocar um widget de 500 px, tá? No formulário. Pode ver que lá ele ficou assim, né? E colocar um margin 0 alto. O que vai acontecer? Vai centralizar o formulário na tela, tá? Mas isso aqui são todos comandos CSS, né? Que a gente vai aprender aí depois na virada de chave, tá? O que mais, então? Então, a gente criou um formulário aqui, né? Pode ver que ele já está enviando, a gente já tem o submit aqui para fazer o envio dos dados, né? Para depois a gente recuperar em outra tela aí. Mas eu poderia estar trabalhando aqui, a gente conheceu as tags, né? Vamos colocar aqui dentro do form ou fora do form. Vamos colocar aqui, ó, uma tag H1, tá? H1. E aqui dentro vamos colocar aqui formulário aula 2. Tá? E aqui embaixo vamos botar um BR ainda, para ele separar para a gente. Olha ali, formulário aula 2, beleza? Então esse aqui foi o formulário que a gente criou em HTML aí, tá? Para gente. Para deixar igualzinho, vamos colocar o mesmo estilo ali nos outros campos. Ctrl C, vamos colocar aqui também. Olha ali, ó, o e-mail ficou grandão também. Se eu colocar no text area, ele vai funcionar também. Então vamos colocar já também, beleza? Como a gente colocou o widget ali, a gente poderia colocar o height também, que é a altura, né? Vamos colocar aqui 200 px, pixel, né? Olha ali. Então o campo aqui ficou bem maiorzão, tá? Esse botão também a gente pode personalizar ele com CSS, tá bom? Beleza. Tem várias outras camadinhas de CSS que a gente pode estar colocando aqui no form, por exemplo, como o page, né? Que é o espaçamento interno, tá bom? Então, vamos botar um page de 20 pixels aqui e vamos fazer um teste. Olha só, deu um espaçamento interno, tá ficando mais bonito esse formulário, hein? Tá bom? Então, é isso aí, ó. Hoje a gente já criou o formulário aqui, tá? Nesse curso aqui não, no próximo playlist, tá? Eu vou ensinar como pegar esse formulário aqui e tratar os dados depois no PHP, tá? Então, beleza, aqui a gente criou o nosso formulário. Tem algumas outras tags também, eu acho importante vocês pesquisarem sobre as tags, tá? Aqui a gente tem uma tag áudio, que é bem bacana também de se usar, tá? Que ela é assim, ela fecha assim também. Aqui, ó, src, a gente põe lá o nosso áudio, né? Áudio.mp3, né? .mp3, e automaticamente ele já aparece ali, tá? Não apareceu aqui, gente, porque eu não tenho o áudio. Tenho o áudio ali na minha pasta, é .mp3, tá? Mas seria isso aí mesmo. Aqui teria mais uma opção também. Tá? Não, acho que seria só isso aí mesmo. Tá? Eu vou trazer numa outra aula isso aqui completinho também, tá? Daí a gente já monta algum esquema mais bonito. Mas hoje é isso aí, tá? Segunda aula eu criei um formuláriozinho aqui, já expliquei para vocês o que que é o get, o que que é o post, né? O get passa esses parâmetros aqui, ó, nome e e-mail aqui para cima, né? Deixa eu atualizar agora aqui que vai funcionar. Nome, e-mail e o outro campo aqui também já vai passar também, ó, para cima. Aqui tem que colocar o arroba porque a gente definiu que o campo é e-mail, né? Ó, já vai passar tudo aqui para cima, ó. Tá? Aqui, como no text area não tem o name, tá? Ele não vai mandar. Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó, name, arroba descrição, tá? Vamos atualizar aqui e vamos colocar de novo. Ó. Ó, agora ele mandou a descrição também, ó, via get, tá? Depois a gente recupera esses dados aqui lá na frente, tá? Mas o HTML do formulário é basicamente isso aqui. Depois você vai personalizar esse calendário usando aí o CSS, tá bom? Então, nessa aula vamos ficar por aqui, tá? E eu sugiro vocês a pesquisar mais sobre as tags do HTML, tá? Para que serve cada tag. A tag P, parágrafo,
tag B negrito, a tag strong também, né, negrito, todos esses tipos de tags, que agora você vai montando aqui, né, label, vamos lá, label, por exemplo, aqui, ó, ou eu poderia colocar no CSS, ou eu poderia colocar aqui mesmo um B, né, olha só, e ele vai ficar lá negrito, olha, então eu vou personalizando agora meu site aqui, né, depois com CSS coloco, mudo as fontes também, tá bom?